A Lele já ficou brava aí com o Corinthians. Eu queria colocar o Corinthians aqui no papo mais uma vez. O Santos brigou contra o rebaixamento até o final, né, até a última rodada, e acabou ficando na frente do Corinthians, né, Facinca? E o Corinthians que tem, essa semana já, Copa do Brasil, né? O que esperar desse Corinthians? Se chegar desse jeito, tem chance aí de ir para uma final de Copa do Brasil? Desse jeito? Que jogou contra o Juventude? Eu deixo até a Lelê falar. Esquece. Desse jeito, nem gastemos saliva. Nem falemos desse jeito. Agora, se ele recuperar um pouco do ímpeto que ele apresentou contra o Palmeiras nas finais do Paulista e, obviamente, nas oitavas de final da Copa do Brasil, aquele Corinthians tem chance de fazer um duelo de igual para igual com o Cruzeiro. Agora, existem diferenças. Faz 4 meses que isso aconteceu, né? Fisicamente, alguns jogadores estavam no outro ritmo. O Garro estava jogando, o Carrillo não tinha se machucado, o Memphis estava numa outra fase, o Iroberto fazendo gol a rodo. Esse Corinthians, de 4 meses pra cá, é uma catástrofe. Então o problema é que não existe milagre de 2, 3 dias para que um time entre em campo e se resolva. Pode até acontecer, porque eu já vi isso acontecer com o Corinthians. Mas, por exemplo, se a gente pegar o Campeonato Paulista, o Corinthians faz um grande campeonato. Ele liderou o campeonato de ponta a ponta para ser campeão. Então vencer o Palmeiras não foi um acaso. Foi porque ele fez um campeonato melhor que o do Palmeiras e chegou num ritmo competitivo mais alto para decidir, né? Como na questão da Copa do Brasil, em que o Palmeiras estava jogando o Mundial de Clubes mal pra caramba, mesmo que ele chegou nas quartas de final, mas muito mais da base do vamos lá, do dali do que qualquer outra coisa. O Corinthians aqui treinando, pegou o Palmeiras na volta, caceta o Palmeiras que ainda não tinha voltado acertado. Só que dali em diante o Corinthians não mais jogou futebol. Ele simplesmente ficou esperando a Copa do Brasil aparecer na vida dele e, como colocou muito bem a Lelê, o campeonato do Corinthians, a atitude do Corinthians no campeonato brasileiro foi vagabunda. Essa é a palavra que a Lelê queria usar. O Corinthians foi vagabundo no Campeonato Brasileiro. Largou a competição, dane-se. Sabe? É que como ele não corria risco, até em algum momento ficou olhando lá pra parte de baixo da tabela, mas tinha muita gente pior, que ele, sabe, nem se preocupou tanto assim. Mas foi uma vergonha, uma catástrofe. Porque se o Corinthians tivesse feito o campeonato que esperávamos, era pra, em 2 frentes, o Corinthians fazer um campeonato competitivo pra se colocar e se classificar pra Libertadores. E segundo passo, trabalhar esse time mais fortemente, mais intensamente, para jogar aí contra o Cruzeiro e buscar não só uma vaga em Libertadores que ele já teria conquistado pelo brasileiro no âmbito natural, mas ele buscar ser campeão de um título nacional nessa temporada com o peso de uma Copa do Brasil. Por enquanto, o Corinthians não fez nem uma coisa nem outra. Eu tava vendo os lances aqui, Alex. Jogou tão mal assim? Eu confesso que eu não vi o jogo, né? Eu não vi porque a rodada ia acontecendo, um jogo que não valia nada, mas pelos lances que a gente tá acompanhando, perdeu o gol pra caramba, né? Foi tão mal assim mesmo o Corinthians nesse jogo? Eu deixo a Lelê falar do jogo, porque eu confesso também que eu não vi o jogo inteiro. Eu vi depois os melhores momentos, ouvi alguns comentários, também. Enfim, porque não dá com 9 jogos ao mesmo tempo e tendo o jogo mais... Nem o do Palmeiras eu vi, pra vocês terem uma ideia, tá? O do Palmeiras eu fiquei mais assim acompanhando, porque time que jogador ruim que joga bem quando não precisa, pra mim pode ir embora. Então depois a gente fala sobre isso. Agora, em relação ao Corinthians, a única coisa que eu acho é que não dá pra pegar como parâmetro o jogo de ontem, porque o time do Corinthians era completamente modificado também. O que deu pra ver, e a Lelê pode confirmar, é que tem jogador que fica no banco toda hora, mas que quando tem uma chance para mostrar alguma coisa, parece que não faz muita questão de mostrar, né? O Thales Magno é um exemplo disso. O cara pode ser gente fina, pode dançar bem TikTok. Olha esse lance aí, gente. Se ele rola pro Romero, o Romero mesmo normalmente se esforçando para não fazer gol, ele faria. E o Thales Magno conseguiu fazer aquela caca ali na jogada anterior. Então é um atleta que quando chegou até fez bons jogos, rapidamente teve o seu contrato renovado e aí parece que morreu, né? Renovou o contrato, acabou o futebol. Foi uma mágica que aconteceu com o Thales Magno, que nunca mais fez jus a essa renovação. E ontem, mais uma vez, teve chance de entrar e quando pôde fazer algo de positivo,
ele enterrou a jogada que poderia ter resultado em gol. Então, alguns jogadores são assim, né? Parece que se acomodam no banco e também não fazem muita questão de mostrar alguma coisa diferente quando tem alguma oportunidade. Sim, perfeito, Alex. Eu acho que assim, do jogo, né? A maioria não assistiu. Eu estive na Neoquímica Arena, né? E nós não transmitimos, então eu não comentei esse jogo pela Energia 97, porque como os jogos foram todos no mesmo horário, a rádio teve que escolher 2, né, para fazer, e escolheu ali os jogos que tinham algum objetivo ainda no campeonato, né, que era o Santos contra o rebaixamento e o São Paulo brigando por G8. Mas eu estive lá, né, no camarote fiel torcedor, acompanhando a partida. E mais uma decepção, né, pro torcedor na temporada, o torcedor que paga ingresso caro, que tá sempre lá apoiando, né, que tá sempre fazendo a sua parte e muitas vezes não é recompensado pelo futebol da equipe dentro de campo. É claro que tem esse asterisco, como diria Abel Ferreira, né, nessa partida, porque o Corinthians não jogou com seu time titular, já tá com os pensamentos totalmente voltados à Copa do Brasil contra o Cruzeiro na quarta-feira, mas ainda assim, né, serviu para quê esse jogo? Pra gente ver que, de fato, o Corinthians não tem um banco de reservas, o Corinthians não tem um elenco confiável, né? Que é o que a gente já vem falando aí, destacando também em boa parte do campeonato. Porque o Corinthians, ele tem um time competitivo e olhe lá de 1 a 11 ali, né? Jogadores que a gente dá para considerar para competir em alguns campeonatos. Agora, quando esses caras cansam, ou quando você perde esses caras por lesão, ou quando você perde por suspensão, e algo que é recorrente de acontecer durante o ano, principalmente as lesões, porque nós ficamos boa parte do ano sem Memphis, sem Yuri, sem Garro, sem Carrilho, e eles voltando agora, claramente sem ritmo de jogo ainda, né? Não estão 100%, você não tem atletas para suprir a ausência desses caras. Né? Então, assim, ontem foi só mais uma certeza de tudo isso, porque o Corinthians não pode contar com Thales Magnus da vida, com Romeiros da vida. De positivo, talvez só a entrada de alguns garotos ali que a gente vê que talvez, né, podem ajudar o time em alguns momentos, como o Kaique, que fez a jogada do gol ontem, né, do Martínez aí, e só. Porque mesmo assim, mesmo você entrando com um time reserva, o Corinthians tinha a obrigação de vencer sim o Juventude, que já era um time rebaixado, que também era um time que não queria nada com nada. E esses caras que entraram em campo, que pouco têm oportunidades como titulares aí na temporada, deveriam ter feito um jogo mais digno, né? Mais justo ali, de querer mostrar alguma coisa para quem pagou o ingresso, de querer mostrar alguma coisa para os dirigentes que devem decidir quem sai e quem fica agora no final de temporada, mas parece que até eles são contaminados por esse espírito de estamos nem aí para o Campeonato Brasileiro, porque já não conseguiríamos nada mesmo. E o foco está total na Copa do Brasil, que eu acho que é uma atitude irresponsável do Corinthians na temporada, né? Porque você aposta tudo numa Copa do Brasil, que é um campeonato de mata-mata, e que de uma hora para outra você pode simplesmente não ter mais nada no ano a disputar e não se classificar, né, a outras coisas a serem disputadas aí pro ano que vem. E foi dessa forma displicente que o Corinthians levou o Campeonato Brasileiro esse ano. E quando a gente fala, né, que o Corinthians escolhe jogo e tal, não é para iludir o torcedor como se a gente tivesse um time muito bom que poderia bater em Flamengo e Palmeiras, que poderia estar brigando pelo título. Não é isso. Mas é um time que deveria ter hombridade de ter vencido, pelo menos, jogos que ele tinha a condição de vencer, como, por exemplo, times do G4. E o Corinthians perdeu pontos para todos... times do Z4. E o Corinthians perdeu pontos para todos os times do Z4 esse ano, gente. Perdeu ponto pro Juventude lá e cá, tá? Porque perdeu lá em Caxias, empata ontem aí na Neoquímica Arena. Perdeu ponto até pro Sport, gente. Então, desculpa, mas não tem como a gente falar que esse time aí de milhões, né, e com jogadores com o potencial que teriam um Garro, um Memphis, um Carrilho, que esses caras não poderiam fazer mais jogando contra um Sport, jogando contra um Bragantino, jogando contra... um Juventude.
que tá a questão. Eu não acho que esse elenco do Corinthians, ele tem um time competitivo para brigar por título, para ganhar de Flamengo, né? Para ganhar de Cruzeiro, inclusive, no Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro tem um elenco melhor, tem um elenco superior ao Corinthians, o Flamengo tem, o Palmeiras tem. Só que como você equilibra? Porque futebol não é só elenco, futebol não é só, né, a qualidade técnica. Ele é interferido também, as questões dos resultados, por condicionamento físico, então pela entrega que você dá dentro de campo, pelo fator psicológico. Foi assim que o Corinthians conseguiu ganhar um título em cima do Palmeiras esse ano, no Campeonato Paulista. Foi assim que o Corinthians conseguiu eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, mesmo tendo um elenco e investimentos inferiores. Porque chegou dentro de campo, se entregou, correu pra caramba, fez um jogo bom fisicamente, né, taticamente, obedecendo ali o que o time preparou para aquela partida. Aí você consegue equilibrar um pouco nessa diferença de qualidade técnica entre os elencos. Agora, quando você já tem, né, um time que não é lá essas coisas tecnicamente, e você ainda entra com desdém nos jogos, como foi em muitos jogos do Campeonato Brasileiro, aí você não tem mesmo o que esperar. Aí você acaba perdendo pontos onde não deveria perder. Esse foi o problema do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Não é que a gente esperava um Corinthians brigando por título, porque não tem elenco de fato para isso, não tem qualidade de fato para isso. Mas você poderia muito bem ter terminado o ano com uma condição melhor, né, no campeonato de Quer arrematar, Loebelin? Ou a gente pode mudar de assunto? Falando essa questão do Corinthians, abrir mão do Campeonato Brasileiro há muito tempo. Ela está cobrando essa postura, não é nas últimas rodadas, porque agora tem corintiano que fala, olha, devia agora no final, no passado não. A Lelê está dizendo há tempo já dessa postura de esperar a Copa do Brasil, que é o mesmo erro que o Atlético Mineiro cometeu, achando que poderia chegar na Libertadores via Sul-Americana. Então o Corinthians pode ficar de fora de novo de uma Libertadores por causa do planejamento errado. E aí passa, sim, pelo treinador, pela comissão técnica, pela diretoria, que precisava cobrar mais dos jogadores. Agora, não dá para contar com o Romero, obrigado por tudo, ter uma história linda no Corinthians, mas já deu. Você vai fazer o quê? Você vai renovar mais 3 anos com o Romero. Aí o Thales Magno, quando veio para o Corinthians, eu tenho um amigo meu, vascaíno, doente, né? Obviamente mora no Rio, não necessariamente, mas mora no Rio de Janeiro, que é o Vandinho. E quando ele veio para o Thales Magno, eu falei, o que você acha do Thales Magno? Ele falou, você vai ver o primeiro mês. Primeiro mês do Thales Magno, blá, 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 blá. Não deu outra. O Thales Magno é o Rony cabeludo. São irmãos gêmeos separados da maternidade. Quando você acha que ele não vai fazer nada, ele faz um puta do golaço. Quando é gol cara a cara, ele, o goleiro, ele chuta a bola aqui bancada. Então não dá para contar com o Thales Magno. Agora, se nós cobramos de outros clubes sobre algumas contratações, também precisamos cobrar no Corinthians. Porque ela deixou bem claro, eu concordo 100% com ela, e quando o Corinthians precisa do banco, cadê o banco? Não existe. Então, o Corinthians que tá na Sul-Americana, né? Conseguiu vaga aí, a última vaga para a Sul-Americana, mas vale lembrar que tem Copa do Brasil. Se Fluminense ou Cruzeiro forem campeões da Copa do Brasil, abre mais uma vaga na Sul-Americana e aí seria o Vasco, né? Esse classificado. E aí é curioso, né? Que dos 16 times que se mantiveram, né? Que ficaram na Série A, tirando os 4 rebaixados, só Vitória e Inter não vão disputar uma competição europeia, sul-americana, de todos os times. É vergonhoso. São muitos times, né? São muitos times que vão disputar, incluindo o 14º lugar, né? É muita coisa, né, Facinho? Ridículo. Fala nada. Ridículo. Bom, é a nova politicagem do futebol, né? Copa com 48 seleções, a Libertadores com quase 40 times também em disputa, a Sul-Americana é a baba do boi. E aí reclamam por que o futebol sul-americano não se desenvolve. Por que não se desenvolve? Porque aquele que faz a campanha medíocre ganha como prêmio uma vaga numa competição. Então, você acha que esse cara vai investir mais em infraestrutura,
em melhoria, em tentar fazer alguma coisa diferenciada na sua administração, para poder gerar para ele um incentivo, né, de, quem sabe, voltar a jogar uma Libertadores, uma competição internacional. O cara sabe que só se ele não cair, né, e ficar na zona morta entre o 16º e o 15º, que ele não vai fazer nada, então ele faz um campeonato ridículo, tipo o Bragantino. Faz um campeonato pavoroso como esse, sem nenhuma ambição, e tá classificado aí para uma competição internacional. Uma vergonha, cara. É isso. Assim, aproveitando que vocês entraram nesse gancho, né, dos campeonatos que estão mais extensos e gerando mais vagas aí para os times, além de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Mundo, temos a Copa do Brasil também, que foi ampliada, né, de 90 e poucos times agora para 116, se eu não me engano. Mas, enfim, aí ontem a classificação do Santos na tabela, como ele vence, né? E acaba subindo, inclusive ultrapassando o Corinthians aí na tabela do Brasileirão, gerou uma classificação para o Santos via Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil, o que acabou abrindo uma vaga na Copa do Brasil pelo estadual, pelo Campeonato Paulista, para a Portuguesa, para nossa Lusa, que comemorou também essa vaga aí na Copa do Brasil na tarde de ontem. A Copa do Brasil, essa tem que ser democrática. A Copa do Brasil, aí, como já diz o nome, como a gente já vê em diversos países do mundo, ela pode abrir 150 milhões de vagas. A Copa do Brasil não tem problema abrir vaga, porque é um torneio que tem que abranger. Obviamente, você vai colocando várias preliminares até chegar lá na frente e os menores chegarem ao ponto de jogar com os chamados grandões, né? Agora, Libertadores, Sul-Americana, que são competições internacionais, em que o time tem que fazer uma campanha decente para poder disputar, valorização de um prêmio que vai te colocar num cenário internacional. Gente, isso aí, cara, até a Copa do Brasil hoje é mais difícil de você conseguir uma vaga do que para você jogar Sul-Americana. Veja só, porque se você terminar, dependendo da sua posição no Campeonato Brasileiro, você não joga a Copa do Brasil. Mas se eu terminar numa posição em 13º, 14º, eu jogo a Sul-Americana. Como é que pode?